Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te explicar o que é o candlestick e como funciona, tá? Eu gravei um treinamento de Forex, onde eu explico tudo sobre Forex, mas também tem uma parte onde eu falo sobre candlestick. E eu vou pegar esse conteúdo e vou soltar aqui pra vocês, beleza? Então, em qualquer mercado que você for investir, você pode estar utilizando o gráfico de candlestick para poder estar fazendo seus investimentos, beleza? Ações, Forex, qualquer mercado. Mas eu vou recomendar para vocês, se vocês quiserem aprender a investir do zero ao avançado no maior mercado financeiro do mundo, que é o Forex, acesse o link que está aqui na descrição, treinamento gratuito de Forex aqui no YouTube. Enfim, eu vou deixar aqui a playlist completa do treinamento de Forex na descrição, tá? Mas agora assista aí e entenda o que é um gráfico de candlestick. Agora eu vou explicar para vocês bem breve o que é um candlestick. Isso é uma das coisas mais básicas que existe no mercado financeiro, mas eu vou explicar aqui para você. O que nós chamamos de candlestick é cada barra dessa daqui, ó. Cada barra dessa aqui nós chamamos de candlestick, onde ele tem 4 tipos de preço, que é preço da abertura, máxima, mínima e fechamento. Esse tipo de preço serve para você poder saber qual foi a máxima daquele ativo naquele dia, a mínima daquele ativo naquele dia, a abertura, qual foi o preço da abertura daquele ativo naquele dia, ou também o fechamento daquele ativo naquele dia. Candle que você tá vendo aqui, ó, o candle ou vela que as pessoas chamam também, se você vê que ele é verde, significa que é um candle de alta. Se você vê que ele é vermelho, significa que é um candle de baixa. É claro que se você tiver feito essa configuração aqui que eu expliquei, ó, dá um pause e olha, se você fez essa configuração, você vai ver que o candle, esse que tá aqui em queda é o vermelho, é o de desvalorização, e o que tá subindo, que é o verde, é o candle de valorização. Você pode ver aqui, ó, vamos começar a analisar esse candle aqui que é o vermelho. O que isso aqui significa? Significa que o ativo teve a abertura dele nessa faixa de preço aqui, ó, vou marcar para vocês, nessa faixa de preço, a máxima dele foi aqui, a mínima foi aqui e o fechamento foi aqui. Então vou dar um zoom. Então o ativo, ele teve a abertura aqui, a abertura do preço aqui, a máxima do ativo naquele dia foi aqui em cima, a mínima do ativo naquele dia foi aqui e o fechamento do ativo naquele dia foi aqui. Agora eu vou estar analisando aqui o candle verde, tá? Para você ter uma ideia, que é esses daqui, ó. Vou analisar um deles para você ter uma ideia aqui, ó. Esse aqui. Então aqui, ó, você pode ver que ele teve, vou marcar aqui, ó, deixa eu colocar, ó, essa cor, ó, a abertura dele aqui, a máxima, a mínima e o fechamento. Então aqui, nesse preço aqui, ó, que é essa linhazinha aqui, ele foi a abertura do candle, aqui foi a máxima do candle, o fechamento do candle e a mínima do candle. Então, vamos supor, vamos fazer uma ilustração da seguinte forma. Vou ver se eu consigo ilustrar para você. Vamos supor que eu tenho uma padaria e coloquei alguém ali na padaria para registrar o preço do pão, desde a abertura da padaria até o fechamento da padaria. A padaria abriu 6 horas da manhã. Quando a padaria abriu, o pão estava a R$5. A padaria abriu, o pão a R$5. Chegou em algum momento do dia, o pão ficou a R$3 em algum momento do dia. Então, a padaria abriu, o pão estava a 5. Chegou algum momento do dia, o pão ficou a R$3. Chegou, tipo assim, 3 horas da tarde, onde estava tendo muito movimento, o pão disparou. O preço foi a R$10. Então, ele ficou bem caro em algum período do dia. E quando o dia foi fechando ali, a padaria estava quase no horário de fechar, o pão ficou a R$3,50. Então, você viu que a cada momento do dia, teve o preço da abertura da padaria, que o pão estava a 5. Em algum período do dia, o pão ficou, sei lá, a R$4, se eu não me engano que eu falei. Depois o pão ficou com um valor muito alto, que foi a R$10, tá? Ele ficou super alto lá o preço, e foi o máximo dele naquele dia, e chegou no finalzinho da tarde ali, quer dizer, no final da noite ali, o pão ficou a R$3,50. Então, em um determinado dia, teve 4 tipos de preço do pão, que foi o preço da abertura, o preço da máxima, o preço da mínima e o preço do fechamento. 4 tipos de preço do pão, sendo que aqui no mercado basicamente é a mesma coisa, só que é os 4 tipos de preço do ativo. Eu vou conseguir ver qual foi o preço que o ativo abriu ali, qual foi a máxima daquele ativo, o máximo do preço que ele alcançou, qual foi o valor mínimo que ele alcançou naquele dia e qual foi o fechamento daquele ativo naquele dia. Tudo isso eu consigo ver através dos gráficos de candlestick. Então vou elaborar aqui para vocês, ó, vamos supor aqui que esse exemplo da padaria ali, ó, esse aqui é o gráfico da padaria. Vou explicar aqui para vocês, ó, repetir para vocês entenderem ele em um candlestick. No começo do dia, o pão começou a R$5,
reais. Depois o pão chegou a 4 reais. 4 reais aqui. Depois o pão ficou no preço ali de, sei lá, 10 reais. E depois ele fechou aqui no preço de 8 reais. Então, essa aqui é a mesma analogia que eu acabei de explicar para vocês. Então, aqui nós temos um gráfico representando o candlestick, que eu fiz a analogia da padaria. Então, aqui, ó, aqui foi o preço da abertura, que foi a 5. Depois ele teve uma queda, que foi a mínima do dia, que foi a 4 reais. Depois ele chegou aqui na máxima do dia, que foi a 10 reais. Depois ele chegou no fechamento do dia, que foi aqui, ó, a 8 reais. E para você entender mais sobre candlestick, você pode pesquisar alguns vídeos aí no YouTube, site, etc. Porque é coisa bem básica e tem pessoas que não conseguem aprender logo no início, tá? Mas é bem básico isso e já vou continuar aqui em outros assuntos. Olha só, e cada candle desse demora um dia para se formar. Todo período de um dia esse candle é formado através dos preços de abertura, máxima, mínima e fechamento. Então, cada dia que é passado, ele registra o maior preço daquele dia, o menor preço daquele dia, o fechamento e abertura do preço naquele dia. Sendo que você pode configurar o tempo de cada candle. Por exemplo, aqui você pode ver que está em H4. Isso significa que cada candle desse demora 4 horas para se formar. Então, ele se forma em 4 horas. Se eu colocar aqui em D1, significa que cada candle desse demora um dia para se formar. E se eu colocar aqui um gráfico de M5, significa que cada candle desse demora 5 minutos para se formar. Se você ver aqui um M e um número depois, significa minutos, tá? O M é minutos e o número depois é a quantidade de minutos, tá bom? Se você ver um H e depois o número, significa que o H é a hora e o número depois do H significa a quantidade de horas. E se você ver aqui D1, significa que o D é o dia e o número depois do D significa a quantidade de dias. E assim sucessivamente.